Boa noite, Lano. Boa noite, amigos ouvintes do programa Verdade dos Fatos, que é um projeto novo que com certeza vai dar certo, dirigido aí por Lano Donato e que tem aí o seu canal, digamos assim, de transmissão através da TV Conexão, que é também um projeto novo na cidade, mas que tem a cada dia se consolidado. Portanto, eu quero aqui cumprimentar todos que estão a nos ver e nos escutar nesse momento e dizer que é uma satisfação enorme estar participando desse momento, que é um momento histórico de inauguração de um novo projeto para Guanabi, que com certeza será bem recebido. Bom, quem é Paulo Costa? Eu sou um cidadão comum, como milhares de cidadãos que residem, que nasceram aqui nesse município tão belo, tão aprazível, um município que abraça todos aqueles que aqui chegam, que aqui constituem família e que aqui optam por viver e contribuem também com o seu desenvolvimento. Eu venho de uma família extensa, família Costa, Rodrigues, Boa Sorte, Donato, enfim. É um conjunto, digamos assim, de ramificações que constitui uma grande família no município de Guanabi, que tem inclusive suas raízes profundas na organização deste município, desde os idos de 1800, final de 1890, quando se deu aí as primeiras organizações, vamos dizer assim, ao lado do rio Carnaíba de dentro. E depois disso, a minha família teve uma participação também muito intensa na política local, né? Muitos parentes e muitos próximos estiveram assim intensamente participando do processo político de Guanabi. E eu particularmente me envolvi por influência familiar, mas por influência também da vida, do contexto social a que sempre convivi, né? Participei de movimento estudantil, participei de movimentos políticos, independente de ter ou não mandato, e depois com mandato de vereador por algum tempo. Hoje, particularmente, exerço um mandato de vereador pela 4ª legislatura no município de Guanabi. Sou hoje também uma pessoa que tem uma atividade em outras áreas. Eu hoje sou também, tenho uma formação na área de advocacia, e tenho uma relação muito positiva com a maioria da sociedade guanabiense. Portanto, eu me conceituo, digamos assim, me defino como um cidadão comum que tem uma participação intensa na sociedade local. Não necessariamente, né? Há setores de esquerdas progressistas que tem visão assim diferente da sociedade que nós vivemos hoje, dirigida lamentavelmente por um presidente de direita com uma feição fascista, e tem setores de esquerda que têm projetos distintos, alternativos e que já inclusive foram experimentados no Brasil, como é o caso do último projeto conduzido pela ex-presidenta Dilma, o ex-presidente Lula, e que eram pessoas de esquerda. E muitos daqueles que participaram também junto com Lula, com Dilma, da construção desse projeto nesse país, que eram pessoas consideradas de esquerdas, mas não eram necessariamente marxistas, leninistas, não eram comunistas, né? Eu faço parte de um partido, que é um partido que tem um vínculo, digamos assim, com uma teoria mais de esquerda, que já foram experimentados em alguns países do mundo e que vem sendo experimentado também em países mais modernos e que vem dando certo, né? Mas necessariamente quem é de esquerda não é comunista. Eu entendo que sim, embora já tivessem pessoas, inclusive sérias, que levantassem questionamentos em relação à urna eletrônica, mas reconhecidamente a urna eletrônica ela é um instrumento que tem, digamos, despertado confiança em muitos países do mundo. Tem sido, inclusive, levado em consideração como experiência positiva, confiável por outros países e tem sido copiado, né? Portanto, eu acho que
é um instrumento seguro. É evidente que tudo na vida que é manipulado, né, pelo ser humano é possível de ter falhas, de ser, digamos assim, alterado do ponto de vista da sua operacionalização. E é evidente que é possível até você ter situações em que você pode alterar determinados resultados, mas eu entendo que a urna eletrônica é confiável. Olha, eu acho que o resultado, do ponto de vista da quantidade de votos que o adversário do candidato que apoiei, ela em certa medida nos surpreendeu. Nós esperávamos aí naturalmente um resultado mais equilibrado. Entretanto, a gente sabia que existia dificuldades. O nosso campo tinha muitos problemas, nós tivemos problemas do ponto de vista político, na arrumação da chapa. A sociedade local acompanhou isso, sabe perfeitamente que a construção, digamos assim, do projeto aí dirigido pelo ex-prefeito Jairo, ele só foi finalizado exatamente no dia da convenção. Então nós tivemos problemas de ordem política, de natureza política, que foi exatamente na arrumação da chapa a ser apresentada para a sociedade local. Tivemos dificuldades do ponto de vista, digamos assim, da campanha, muitas dificuldades, entre elas dificuldades do ponto de vista, inclusive, econômico. Não dá para você comparar, por exemplo, o projeto em que nós participamos com o projeto do adversário, em termos de potencial, de capacidade de investimento numa campanha eleitoral. Penso que o contexto era um contexto também adverso para os prefeitos à época. No geral, os prefeitos vinham de um certo desgaste, não é, por conta da crise econômica, somada à chamada crise epidêmica. Nós tivemos aí o aparecimento do vírus no final de 2019, salvo engano, e isso recrudesceu os problemas no campo econômico e no campo social. E, portanto, naturalmente, as prefeituras absorveram, num primeiro momento, essa repercussão negativa desse cenário de dificuldades, né? Portanto, eu penso que nós tivemos muitos problemas, sabíamos que era muito difícil esse embate, mas o resultado poderia ser um pouco diferente. Bom, primeiro, eu acho que o contexto também. Nós fomos secretário num contexto também de dificuldades, né? Então, as prefeituras com muitos problemas. Segundo, nós fomos secretários de Cultura, Esporte e Lazer em Guanambi por um período muito curto de tempo. Eu fiquei menos de 2 anos na secretaria. 1 ano e 6, 7, 8 meses. Vou precisar aqui para não cometer um erro e tal. Mas fiquei um espaço de tempo muito curto para realizar determinados projetos que nós considerávamos importantes, e era um projeto que não poderia ser, digamos, encaixado num cronograma, num período tão curto, né? Mas, de qualquer sorte, Lano, eu realizei boa parte do que nós planejávamos, né? Primeiro que nós mantivemos um calendário e ampliamos um calendário no campo do esporte, né? Todos os eventos esportivos em Guanambi, que sempre tiveram uma participação da Prefeitura Municipal, etc., nós mantivemos isso. Fizemos questão de correr atrás para que fosse mantido, etc., e ampliamos, né? Inclusive o Campeonato Municipal, por exemplo, recebeu, nesse período, mais recursos do que todos os outros momentos em que foram realizados aqui na cidade de Guanambi, né? Fizemos algumas políticas menores, inclusive com as escolas de base, com a distribuição de kit esportivo, etc., que eram também coisas menores, mas que tinham repercussão na vida daqueles que participam desses projetos, né? Tentamos viabilizar 2 projetos grandes na área do esporte, que para mim era muito importante, que era exatamente a gente tocar uma obra que nós participamos da luta para conseguir o recurso lá atrás, ainda no governo, acho que no governo Dilma ou no final do governo Lula, que foi o chamado Centro de Iniciação Esportiva, uma obra de aproximadamente 4 milhões de reais, né? O Aldo Rebelo era o secretário de esporte à época.
e conseguimos esse recurso para Guanambi. Participaram desse esforço o deputado Daniel Almeida, a deputada Ivana, o Charles, à época, ainda era prefeito, o Jairo era secretário de Planejamento. Enfim, conquistamos esse importante projeto para a cidade. E eu desejava muito tocar essa obra. Quando eu cheguei na secretaria, a obra tinha sido licitada há mais ou menos um ano e eu consegui iniciar a obra. Mas, infelizmente, lamentavelmente, a empresa que foi a empresa vencedora do certame, da licitação pública, ela não teve capacidade financeira para tocar a obra. E, portanto, nós tivemos que romper o contrato com a empresa, né, e está numa fase de licitação novamente. Né. Da mesma forma, a pista de skate e patins, que era uma antiga demanda da comunidade esportiva, particularmente da juventude local, há mais de 20 anos, pleiteia isso, etc. E nós conseguimos também um recurso no valor de R$ 463 mil, que está disponível para a Prefeitura Municipal. Conseguimos fazer, inclusive, o projeto está prontinho na Prefeitura Municipal. A única coisa que falta é licitar o projeto, né? Eu já, inclusive, expus essa questão para o Prefeito Municipal, já tive com o secretário de Infraestrutura, o secretário de Cultura, falando sobre o assunto. E, publicamente, eles, inclusive, assumiram o compromisso de que vão dar continuidade a esse projeto e vão, digamos assim, tocar a obra, né? Portanto, nós fizemos muita coisa na área de esporte nesse curto espaço de tempo, né? Algumas quadras esportivas aqui no campo, né? Mas, infelizmente, não deu tempo de fazer tudo, inclusive algumas intervenções que nós solicitamos em algumas estruturas importantes no esporte aqui, que é o caso do Estádio 2 de Julho, do ginásio de esporte, né, do próprio Parque da Cidade, que nós tínhamos inclusive um projeto para isso, né. E na área de cultura, nós também fizemos algumas movimentações importantes, Rolando. Uma delas foi fazer um ajuste no projeto da Biblioteca Municipal. E nós queríamos, inclusive, tocar essa obra. Infelizmente, não tivemos tempo hábil para que isso ocorresse, né. E fizemos aqui muitos eventos na área da cultura. Implementamos aqui uma política que eu considero fundamental. Agora, acho que precisa ser ampliado naturalmente, que são os editais públicos. Nós lançamos o primeiro edital em 2019, um edital específico sobre o São João de Guanambi. Para você ter ideia, com o edital em 2019, nós conseguimos, inclusive, estimular um número muito maior de quadrilhas para participar daquele momento, né? No ano anterior nós tivemos 4 equipes, no ano que tivemos o edital nós tivemos 8 equipes. Pergunte àqueles que participaram como é que foi a organização, a estrutura daquele evento, né? Fizemos assim, no nível mais impactante, as grandes festas juninas na praça ali a Praça do Feijão, né? A Praça Henrique Pereira Donato, e realizamos aqui no ano centenário, um projeto também impactante do centenário de Guanambi, né, com muitas atividades importantes, atividades de diversas áreas, né, com shows grandes, como foi o caso do show de Elba Ramalho, Luan Santana, né, nessa época. E depois disso fizemos outros editais também que foram importantes, né. Tínhamos um edital pronto na minha saída em março de 2020, um edital de R$ 240 mil, dobramos o de 2019, que foi 120 para 240. E a expectativa sempre é essa, é você crescer o volume de recurso para, inclusive, não só contemplar mais pessoas, mas mais projetos importantes para a sociedade local, né? Então, você tem projetos na área de cultura que são projetos caros, né, que são importantes, né? Portanto, a ideia do edital público aqui na cultura, na minha opinião, foi uma das coisas marcantes para a minha gestão, e eu acho que existe naturalmente aí uma intenção do secretário em manter um pouco essa linha de trabalho, e eu acho que é fundamental que isso ocorra. Então, eu faria aqui, diria a você, que nós fizemos uma gestão dentro do contexto, nas condições que foram colocadas para nós assumirmos a secretaria, no período curto em que nós ficamos, né, com pouco recurso, com muita demanda. Penso que nós fizemos uma gestão positiva, tanto na área de esporte quanto na área de cultura, o que não é fácil. Eu acho que a sociedade de Guanambi, inclusive, tem exigência muito grande nesses dois campos, e no campo do lazer também, que hoje já se comporta, inclusive, digamos,
repensar essa coisa da estrutura que representa esses campos. É possível, inclusive, a gente rediscutir isso, e eu acho que é importante que a gente rediscuta a possibilidade, inclusive, de ter mais de uma estrutura representando essas esferas aí de atuação na sociedade. Eu concordo com sua observação, sua preocupação, sua provocação, no bom sentido, e chegamos a discutir isso na Secretaria. Agora, eu queria só esclarecer como é que funciona essa questão da contratação do artista. Então, nós não fazemos diretamente a contratação, nós fazemos a grade, né? Apresentamos a grade ao prefeito, em geral é assim que funciona. Pleiteamos, digamos assim, a participação dos artistas de forma majoritária nos eventos. Se você for ver, por exemplo, eu lembro muito bem o último São João Nosso, nós tivemos 32 bandas. Majoritariamente foram bandas locais e regionais, né? E algumas bandas de fora que nós trouxemos, inclusive algumas bandas eu consegui com a Bahia Tursa, né? Como é o caso, por exemplo, de Estaca Zero, nós conseguimos, Daniel Vieira, nós conseguimos, a menina, me esqueci o nome dela aqui, Lúcia Alves, nós conseguimos de graça, né? Então a prefeitura não gastou com essa turma, né? Mas foi um esforço do secretário na época. Então veja só, quando nós apresentamos a grade, aí a gente solicita a contratação. Eu faço uma chamada SD, que é uma solicitação de despesa, encaminho ao setor que faz a contratação da Prefeitura Municipal, tá certo? Que é um grupo de técnicos, que são pessoas que participam desse processo de licitação e de contratos, e que aí, digamos, executa essa parte, digamos, esse processo administrativo para gerar a contratação do artista. Aí tem uma exigência, que é bom que vocês levem em conta e ver como é que vocês, digamos, até tratam essa questão, e eu acho que é uma discussão que vocês deveriam pautar realmente, é que quando nós vamos contratar, por exemplo, um artista, nós vamos contratar Lano Donato. Aí você tem que apresentar 3 contratos, 3 referências de valores, né, provando para a turma, a equipe que está fazendo a contratação, para saber exatamente se o valor que está sendo proposto do cachê seu, ele está dentro, enquadra no valor de mercado que você pratica, né? Então, infelizmente, a maioria dos artistas locais, então tem um padrão que foi estabelecido, não sei por quem, mas a gente já herdou isso, tá certo? Agora, eu acho que é uma situação que pode ser tratada, porque afinal de contas, você na área da cultura é uma coisa assim, diferente de qualquer um outro mercado. Então você, por exemplo, você pode ter uma música agora, que você não tinha há um mês atrás e que você foi contratado há um mês atrás por um valor X, mas a sua música, dentro de um mês, 2 meses, ela estoura, né? E começa a tocar em todas as áreas. Você começa a ser solicitado por N, digamos, N pretendentes ou contratantes, etc., para fazer shows, né? Então, nesse caso, você muda imediatamente o valor do seu cachê. Então, você sai de 3, 5 mil reais e vai para 15, 20, 30, e já vi coisas até muito maiores, né? Pega, por exemplo, aquela figura do Caneta Azul. De repente o cara não era ninguém e aí a música, a história, não estou discutindo aqui o mérito, né, do trabalho, etc., entendeu? Mas ele começa a aparecer de tal forma que não dá conta da demanda e começa a cobrar o preço que ele quer, né? A música, a arte, muitas vezes é assim, né? Então, essa questão, Lano, ela foge aí ao controle de quem está à frente da pasta. Não estou aqui defendendo ninguém que está à frente, etc., mas acho que é preciso discutir e ver como tratar essa questão a nível de Guanambi. Vocês podem, talvez, aí criar algum movimento para rediscutir essa coisa de valores locais, mas não depende exclusivamente do secretário que assume a pasta de cultura do município. Bom, não acho que civil não é uma coisa que foi planejada, não é? Agora, há problemas. É uma doença seríssima, é um problema, digamos, que preocupa a humanidade, né? É uma doença que mata muito. Hoje nós estamos aí com uma situação, Lano, você pegar nos últimos 7 dias, a média de mortes no país,
passa de 2.500 pessoas por dia. É uma situação preocupante, né? E que necessariamente, num primeiro momento, a gente teria que tomar algumas medidas que eram medidas, digamos assim, mais vinculadas a um protocolo que deveria ser seguido, que não exigia tanto custo, né? Depois essa coisa perdeu um pouco o controle e exigiu um custo maior do poder público e inclusive algumas medidas, digamos assim, restritivas, que exigia também uma intervenção mais forte do poder público, inclusive com o chamado auxílio emergencial, né, que foi uma iniciativa do Parlamento brasileiro, porque o presidente não queria dar esse auxílio no primeiro auxílio, a proposta era de R$200, e aí a Câmara foi para cima, tensionou e conseguiu fazer com que aprovasse um auxílio de R$600. Portanto, isso saiu dos cofres públicos, né? Da mesma forma que também os entes federados, todos eles, a União, o Estado, o município, tiveram também que tomar iniciativas no sentido de equipar as instituições de saúde no Brasil para exatamente dar conta da grande demanda a partir daquelas pessoas que eram acometidas pelo vírus, pelo coronavírus, né? Então isso exigiu também um volume de recursos muito grande, né? Então houve assim uma intervenção muito grande na área de saúde e se estabeleceu, não só na área de saúde, como eu disse, mas na área da assistência social, etc. E se estabeleceu um chamado orçamento de guerra, que permitiu que o presidente da República fizesse de uma forma mais tranquila essa movimentação com o orçamento, né? Aí mandando dinheiro para governadores, prefeitos, etc., que era uma coisa necessária, né, que o Congresso obrigou a fazer isso e todos os países do mundo vêm fazendo isso. E o Brasil, aliás, não fez isso da forma como deveria. Nós tivemos, por exemplo, problemas seríssimos, inclusive que, digamos, teve impactos muito negativos na economia do país, né? Então, alguns países, como é o caso, aí eu vou pegar o caso dos Estados Unidos, que é mais recente, teve um outro comportamento para salvar a economia e salvar as pessoas, né? Então, por exemplo, nessa última crise da pandemia nos Estados Unidos, o governo americano está com autorização de gastar 2 trilhões de dólares para intervir na crise, porque é uma crise muito grande, né? Envolve realmente a sobrevivência das pessoas, envolve também o tratamento de pessoas, envolve também a parte da economia. Então, muitas empresas deixaram de funcionar. Essas empresas, elas não tiveram condição, muitas delas não tiveram condição de suportar essa carga negativa que foi muito pesada. Muitas fecharam, muita gente foi desempregada, etc., entendeu? Então, qual era o do Estado? O Estado teria que fazer uma intervenção de modo a garantir o funcionamento dessas empresas também, para que não houvesse, inclusive, tanto desemprego, né? Portanto, eu acho que houve uma movimentação muito intensa, não na dimensão que deveria no Brasil, e, evidentemente, teve problemas e que foram denunciados e que eu acho que isso precisa ser apurados, devidamente apurados, de corrupção, né? E entendo que isso deve ser apurado a partir agora, inclusive, da instalação da CPI, porque deve apurar a responsabilidade principalmente do governo federal, que não agiu corretamente diante desta crise. O enfrentamento feito pelo governo federal foi um enfrentamento que, inclusive, favoreceu a proliferação do vírus, né, e o genocídio nesse país e, portanto, precisa ser apurado. O governo não fez, por exemplo, a aquisição das vacinas no momento que deveria ter sido feito, né, e não agiu de uma forma que pudesse, digamos, combater o vírus apenas com uma orientação que eram dadas pelos órgãos de saúde no campo internacional, no campo nacional, né? Que essa coisa de você usar máscara, manter o distanciamento, não fazer aglomeração, enfim. O governo fez pilhéria com isso no primeiro momento, né? Comparando essa coisa do vírus a uma gripezinha ou coisa que o valha, né? Portanto, eu acho que tudo isso deve ser apurado, essa coisa de desvios de recursos, nessas movimentações que foram feitas todas, e de responsabilidade também do governo brasileiro por não ter feito o dever, não ter cumprido o papel que deveria ter cumprido num momento tão importante como esse para o povo brasileiro. Olha, nós tomamos diversas iniciativas com relação à cultura no município de Guanambi,
né? A criação do próprio conselho à época foi iniciativa nossa, quando a discussão da lei orgânica do município, a instituição do 14 de agosto, muita gente não sabe, mas foi uma lei minha, a comemoração do aniversário da cidade se dava erroneamente no 1º de janeiro. 1º de janeiro foi o dia da instalação do município, mas a emancipação política do município se deu em 14 de agosto de 1819, né? Então, desculpe, 1919. Então nós tomamos diversas iniciativas e uma delas foi também essa coisa do incentivo na área da cultura. Eu não tenho aqui os detalhes, se você tivesse até me provocado um pouco antes, eu deveria até, digamos assim, buscar um pouco essas informações, mas nós tomamos essa iniciativa há algum tempo atrás, isso deve ter sido no 1º ou 2º mandato de vereador. Eu não sei exatamente se essa lei sofreu muitas mudanças, porque algumas sofreram. Por exemplo, se eu pegar uma lei da educação aqui, eleições diretas para diretores de escola, foi iniciativa minha, na época do então prefeito Binha Teixeira. Essa lei foi aprovada e essa lei, ao longo dos anos, e eu me afastei há algum tempo da Câmara, etc., sofreu diversas modificações. Mas nós tomamos iniciativas no sentido de incentivar a cultura aqui a partir do tributo municipal mesmo. Não, que existe, isso foi amplamente denunciado, é notório. Né? Aqui nós tivemos situações aqui na região, inclusive. Nós tivemos diversos prefeitos no país que, a título de incentivar a vacinação, de fato, nós tivemos problemas, pessoas que até hoje não confiavam, e o próprio presidente da República chegou ao ponto de dizer que não ia vacinar, tentando desqualificar especialmente a Coronavac, que é uma vacina chinesa. Então nós tivemos aí, temos um percentual da população que não acredita nessa possibilidade da gente superar, digamos assim, os problemas, ou pelo menos amenizar esses problemas relacionados à Covid a partir da vacinação. Não é uma solução definitiva e única, né? Há inclusive muita discussão com relação a isso. Mas as experiências do mundo estão mostrando aí que a vacina hoje é a grande solução do problema para nós, no nível que nós alcançamos, né? Então foi uma vacina feita muito rapidamente, a indústria farmacêutica não trabalha com esses prazos, né? Pra você ter uma ideia, para você produzir um fármaco, produzir um medicamento, você leva 10, 12 anos. Então a vacina você fez em 2 anos, né? Então a vacina foi provado que ela tem eficácia e lamentavelmente ainda tem muita gente que não acredita. Então alguns gestores públicos tomaram essas iniciativas de vacinar, não levando em conta o cronograma e a faixa etária, digamos, estabelecida pelo Ministério da Saúde. E estão sendo devidamente punidos por isso, né? Então, da mesma forma que tem também outras formas, digamos assim, de corrupção nessa área, com práticas que foram também amplamente denunciadas aí. A aplicação, a não aplicação da vacina por parte de alguns técnicos, né, se é que podemos dizer assim, e, enfim, fingir que está aplicando a vacina e não aplicar. Então tivemos problemas, né, Lano? Agora, eu acho que são problemas que estão sendo devidamente apurados e estão sendo devidamente também punidos aqueles que cometeram esse tipo de crime, na minha opinião. De fato é uma pergunta polêmica, não é? Primeiro é que não envolve apenas a decisão de um gestor municipal, né? Envolve a relação da prefeitura municipal com uma outra instituição, né, que é uma autarquia vinculada ao governo do estado, que tem um contrato com a prefeitura, em geral são contratos longos, de 20 anos, 30 anos, né? E essa taxa já estava estabelecida lá atrás, né? Houve uma iniciativa em Guanambi do então vereador Hugo Costa, e o vereador fez um projeto de lei propondo
limitar a taxa em 40%, esse projeto foi aprovado, depois foi sancionado pelo prefeito municipal, acho que foi então o prefeito Charles Fernandes, à época, salvo engano, e quando foi se colocar em prática, né, essa lei, a lei depois de sancionada, a Embasa acionou, a Embasa entrou na justiça, né, tentando suspender a eficácia da lei. Num primeiro momento, a nível de Guanambi, a Embasa perdeu essa guerra jurídica e depois disso recorreu, né? Então nós estamos com um problema judicializado e temos hoje esse debate que foi inclusive amplamente tratado na última eleição municipal, particularmente o atual prefeito, que se elegeu inclusive não só defendendo, mas prometendo extinguir a taxa de esgoto. Eu não seria assim responsável ao ponto de afirmar que categoricamente que acho que a taxa vai ser ou não extinta, né? Mas eu particularmente também acho que a taxa deve ser discutida no nível que está sendo proposta a sua cobrança, que é de 80%, né? Portanto, eu estarei naturalmente em qualquer circunstância ao lado daqueles que representam a maioria da sociedade que tem muita dificuldade de cumprir com esse tipo de obrigação no nível que se exige. Eu acho que a água, como o esgoto, são coisas essenciais para a vida de qualquer pessoa, mais importante de qualquer outra coisa, né? E, portanto, a ninguém pode se negar do direito da água e do esgoto, né? Portanto, eu acho que é uma boa discussão e eu acho que é uma boa batalha que nós estamos assim, à disposição da população nesse caso. Olha, primeiro é que assim, eu sempre fui o que sou, tendo ou não mandato. Quem me conhece sabe disso, você inclusive, posso dizer isso aqui, meu parente sabe disso. A maioria das pessoas que me conhecem sabe disso. Eu não sou uma figura de duas caras. Eu não sou o cara antes da eleição e depois da eleição. Sou uma pessoa que, assim, muito solidário com o que eu posso. Naturalmente, quando não posso, infelizmente eu não posso, não tenho solução para todas as coisas que chegam a mim, todas as dificuldades, todos os problemas. Mas, no geral, eu compartilho muito com as pessoas o que eu posso alcançar em termos de apoio em qualquer aspecto, né? Então, eu, por exemplo, gosto muito de conversar com a pessoa sobre determinados problemas, etc., porque eu acho que, às vezes, uma determinada palavra pode ser a solução de um grave problema, né? Então, Orlando, eu acho assim, as pessoas me enxergam como uma pessoa comum, etc., eu acho que isso é muito bacana. Eu tenho muitos amigos, eu não, assim, sem falsa modéstia, eu até não sei se com esse exagero que você expressa, não é? Mas assim, tenho muitos amigos mesmo, em todos os terrenos. Na área da cultura tenho muitos amigos, muito sinceros, e pessoas que estão assim, ombro a ombro nos momentos mais difíceis, né? E acho que a gente sempre conta um com o outro quando pode, etc., né? Segundo, do ponto de vista eleitoral, se eu fizer uma retrospectiva das minhas eleições aqui, eu não tenho o que reclamar do povo de Guanambi, né? Essa eleição eu não projetei uma campanha só minha, eu armei um time, e armei um time que eu acho que deu certo, né? Então eu chamei diversas pessoas para saírem candidatas, discutir isso com o meu partido, PCdoB, e dentro do PCdoB já tinha assim, lideranças mais antigas que a gente estimulou sair candidatos, inclusive pessoas que faziam minha campanha, eu tirei no curso da campanha para ser candidata, né? Posso citar aqui algumas mulheres, como é o caso de Gerlene Fernandes, fazia minha campanha no meu comitê, eu propus que ela fosse candidata, vereadora, etc., né? Portanto, eu não me preocupei apenas com a minha votação, eu me preocupei com um projeto de partido, né? E tivemos uma expressiva votação em termos de força, em termos de conjunto, né? Nós tivemos mais de 4.000 votos no município para vereador, que é uma disputa muito difícil. 4.000 votos para os candidatos do PCdoB, né? Então, acho que o PCdoB saiu vitorioso, com todos aqueles que postularam, digamos assim, uma vaga na Câmara, sabendo das limitações de um ou de outro. E, portanto, eu acho que nesse contexto que você me pergunta,
Eu penso que a votação, ela foi uma votação altamente positiva, porque eu não fiz uma campanha exclusivamente pensando na minha performance eleitoral, mas fiz uma campanha pensando na performance do partido, a capacidade que o partido teria para fazer uma ou duas vagas na Câmara de Vereadores de Guanambi. E nós pleiteamos mais de uma vaga, conseguimos uma vaga na Câmara, que é uma vaga do partido que eu estou, inclusive, representando nesse momento. Bom, eu acho que a questão da influência, ela tem o seu papel, né? Mas eu acho que a comunidade, ela organizada, ela, digamos, pleiteando de uma forma mais insistente, eu acho que o resultado pode ser, em geral, muito bom. Aqui eu sei dos seus problemas, a gente já conversou sobre isso, teve situações assim muito pontuais, um negócio, uma luz ali e tal, coisas menores, a gente até conseguiu uma soluçãozinha. Mas eu sei que a demanda aqui é maior, é uma demanda justa, o bairro é um bairro que tem crescido, você percebe isso, né, a cada dia. É um bairro que recebe investimentos, como é o caso do seu investimento aqui. Eu entrei aqui há algum tempo atrás, e hoje eu entro, já está diferente da última vez que eu estive aqui, né? Você já ampliou o seu investimento, né? Da mesma forma, quando eu estive aqui não tinha esse volume de pessoas envolvidas também no projeto, né? Então você cresceu do ponto de vista também um resultado social, econômico, etc., importantíssimo para a cidade, né? Enfim, e você tem feito trabalhos aqui muito bons, né, que tem repercussão a nível não só de Guanambi, né, que sai para fora, repercussão, inclusive já vi clipe seu fora aqui do estado da Bahia, né, no país, né? Então eu penso que a gente precisava ter um olhar diferenciado, né, nesse aspecto, e a gente precisa fazer uma cobrança mais incisiva também em relação ao poder público. Eu acho que já passou da hora realmente de eu ter aqui algumas intervenções importantes do poder público municipal, e nesse particular não estou fazendo demagogia, mas você pode contar, farei naturalmente o que puder. Eu sei, e você sabe disso, que nós temos limitações enquanto vereador, às vezes nós não podemos exigir do poder público determinadas ações, mas a gente, quando tem aí um lastro com a comunidade local, organizada, com entidade, etc., e mostrando inclusive esse tipo de atividade que funciona aqui no bairro, que é o seu estúdio, né, com essa repercussão no campo econômico e social, eu acho que isso é um argumento fortíssimo para que a gestão pública tenha um olhar, digamos, mais atento, né? Eu acho que é possível a gente fazer essa conquista a partir desses argumentos fortes e dessa mobilização que você vem fazendo, mas precisa talvez aí intensificar. Bom, primeiro que a eleição está um pouco longe ainda, e acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Agora, eu acho que há uma possibilidade no âmbito assim mais geral de uma polarização, digamos, mais à esquerda com os setores que hoje dirigem o país, conduzido pelo presidente da República, né? Então, eu acho que esses dois grandes campos vão polarizar, não tenho dúvida. Um campo, na minha opinião, dirigido aí, provavelmente pelo PT, com o reaparecimento dessa força surpreendente do ex-presidente Lula, que tem, inclusive, conquistado vitórias importantes na Justiça. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo, reafirmou a decisão da sua segunda turma, né, julgando aí favorável ao presidente Lula. Então, o presidente está apto a ser candidato novamente na próxima eleição, e eu acho que ele vem com uma força extraordinária. As pesquisas atuais, elas mostram isso. Hoje mesmo eu estava olhando o resultado de uma pesquisa da revista Exame, mostrando isso. Em qualquer cenário, o Lula vencendo a eleição, né? Então, é o candidato mais forte, por tudo que ele representa, né? E tem, naturalmente, também
uma capacidade, digamos assim, de enfrentamento maior. Por quê? Porque já foi um presidente da República, já foi experimentado, né? Tem o que mostrar, tem o que dizer. Olha, eu fiz um governo dessa forma, com tais repercussões no país e no mundo. E, de fato, mudou a face da realidade brasileira, os governos do presidente Lula a partir de 2003 a 2013. 2013 pegando aí 2 anos da Dilma, né? Então, Elano, eu acho que essa é uma primeira tendência. A tendência vai ser um pouco essa. Existem também outras candidaturas aí, intermediárias, etc., mas eu acho que elas vão se deslocando para um outro campo e acho que a tendência é fortalecer a candidatura mais progressista, mais à esquerda, né? Segundo, eu acho que o cenário estadual também há uma possibilidade de polarização. As forças que compõem hoje o governo do Estado, conduzido aí pelo governador Rui Costa, e aí no campo oposto o ex-prefeito de Salvador, que eu acho que é o grande adversário do governador. Acho que a tendência também vai ser essa no estado da Bahia, uma outra, né? E com a perspectiva de eleição no campo representado pelo governador Rui Costa, por diversas razões. E eu acho que o fator nacional vai jogar um papel determinante no caso da eleição no estado da Bahia. Aqui em Guanambi, e você aí destaca essa coisa da participação de Hugo. Hugo, acho que todo mundo sabe, não sei se quem está me ouvindo agora sabe, mas Hugo é meu irmão, é o meu irmão mais novo, né? Então lá em casa são 10 filhos, eu fico no meio dos 7 homens. Então, além de Hugo, nós tivemos aí o Vandilson, que também teve uma participação muito ativa na política, foi deputado por 2 vezes, foi dirigente do movimento estudantil, DCE da UFP, etc., enfim. E o Léo, que foi também candidato a vereador na Matina. Quando candidato ele perdeu por 4 votos, depois foi candidato a vice-prefeito, que também não logrou êxito, mas depois abandonou essa coisa da política, né? Agora, o Hugo, Lano, ele sempre foi uma figura assim muito, digamos, com uma marca muito forte de um empresário local, né? Eu lembro de Hugo, menino, assim, menino mesmo, aos 16 anos, 15, 16 anos, começando a tocar uma loja ali na Praça Henrique Pereira Donato, ali na Praça do Feijão. Então ele começou a tocar ali, muito novinho ainda, de menor e tal. E de lá para cá ele foi uma figura que teve uma projeção do ponto de vista empresarial crescente, né? E se estabeleceu, se consolidou, teve participação efetiva na movimentação do comércio local, sendo inclusive um dos dirigentes que mais se destacou à época da CDL, né? Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Guanambi, mudou também literalmente a cara da Câmara de Dirigentes. E, enfim, sempre fui muito ativo no campo econômico, né? E depois resolveu se candidatar. E o engraçado é que nós nunca tivemos no mesmo partido. O Hugo nunca foi do meu partido, nunca foi. Já tivemos na mesma, digamos assim, no mesmo barco, no mesmo campo de disputa, né? E muito recentemente, na penúltima eleição de prefeito de Guanambi, eu participei muito ativamente da constituição do projeto. Lá em casa, inclusive, foi definida a chapa Jairo e Hugo na época. E fui uma das pessoas que mais opinei sobre o assunto, né? Mas, enfim, eu sempre tive, mais recentemente, uma relação muito positiva e hoje é uma das figuras que a gente mais, é um dos irmãos que a gente mais conversa, né? Eu converso com o Hugo diariamente sobre assuntos diversos e sobre política também. Eu acho que é um grande nome para Guanambi. É um nome de uma pessoa que conhece muitos problemas, né? Tem uma capacidade de gerenciamento, né, de gestão muito grande, extraordinária. Ele mostrou isso quando foi presidente de Câmara, quando foi secretário, né, por 2 vezes em Guanambi, ou por pastas, acho, distintas aqui. Quando foi vice-prefeito e prefeito em circunstâncias muito rápidas, né, mas assim mostrou a sua agilidade, a sua capacidade de perceber as coisas, etc.
e ele conhece muito a cidade, né? Portanto, eu acho que é uma figura, naturalmente, que não pode ser descartada de uma discussão política local. Acho que ele tem tudo como político também, embora ele não caracterize assim, não tenha o perfil que eu tenho. Eu comecei muito mais cedo do que ele, tenho mais participação, etc. Embora a experiência acumulada de vitórias eleitorais não pode ser comparada dele, né? Eu perdi algumas eleições difíceis, duras, eleições para prefeito, para deputado, etc. Mas assim, acho que Hugo não é por ser irmão, mas eu acho que é uma figura que, na minha opinião, tem muito a oferecer para a cidade de Guanabi ainda. É muito difícil, assim. Eu acho que a gente comete erros. Eu cometo, você, todos nós. Eu não conheço ninguém na vida que não tenha cometido erros, né? Mas eu acho que todos os erros que eu cometi serviram para alguma coisa na minha vida. Então, eu penso que eu faria praticamente tudo que fiz, né? Acho que erros secundários que não contam, etc. Acho que isso são coisas insignificantes que não dá para a gente colocar isso no contexto que você questiona. Mas assim, do ponto de vista da minha trajetória no campo pessoal, no campo político, enfim, enquanto cidadão, eu não retiraria 1 milímetro dos passos que dei nessa caminhada. Família para mim é tudo. Cada dia que passa eu assim valorizo mais. Eu acho que a gente tem uma fase na vida que a gente desgarra um pouco mais da família, né? De uma forma, num bom sentido, mais irresponsável, né? A gente acha que o mundo nos pertence, a gente não consegue visualizar, digamos assim, o universo que nos cerca num pequeno diâmetro, né? Mas quando a gente começa a perceber, Lano, assim, as adversidades, os problemas, a necessidade de ter alguém, e quando a gente observa, e geralmente esse alguém é alguém que tem laços familiares, que está mais próximo, etc., né? Então a gente começa a dar um valor muito maior à família, né? Portanto, eu estou numa fase assim que eu valorizo muito mais a família do que no passado, né? Então, acho que a família tem uma importância assim imprescindível na vida de qualquer ser humano. Eu sou um homem de muitos sonhos, né? Mas um grande sonho aqui no país é ver uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Em que as pessoas tenham mais oportunidades. A gente não tenha tanta diferença no campo econômico, no campo social, no campo das oportunidades. Portanto, eu acho que um grande sonho da minha vida é ver um país mais justo, em que as pessoas sejam mais felizes, né? Porque se todo mundo é mais feliz, eu acho que a gente vive melhor, vive mais tranquilo. Deus é o grande criador de tudo. Deus digamos assim, a nossa capacidade de fazer tudo, né? A nossa inteligência, a capacidade de movimentar, de pensar, de deslocar, de criar, né? Então, nós somos um reflexo, digamos assim, do Criador. Portanto, eu acho que Deus é o responsável por todas as coisas belas que nós temos oportunidade de conhecer, de desfrutar, e acho que é o oxigênio, enfim, tudo que nós somos, né? Então, acho que Deus é tudo. A TV Conexão para Guanabi, ela foi uma bela novidade, foi uma coisa boa, uma coisa que vem pautando temas importantes da realidade local, realidade regional, nacional, vem estimulando o debate, o conhecimento das coisas, propondo situações e soluções, né, para a vida da sociedade.
Então acho que é um canal importante que precisa ser valorizado, precisa ser fortalecido. Acho que é uma coisa assim que veio acrescentar muito a Guanambi. E quando a gente fala de Guanambi, porque está aqui, localizada aqui, né? Mas ela tem, digamos, a expressão que tem os meios de comunicação na rede social hoje, né? Mas eu acho que é uma coisa altamente positiva e que merece assim os nossos aplausos aqui em Guanambi, né? Queria agradecer a você, Lano, agradecer aos que constroem essa empresa, constrói a TV Conexão, dizer que foi um prazer enorme estar aqui batendo esse papo de uma forma descontraída, espontânea. Até brinquei com você antes, falei, eu precisava saber o que eu vou dizer aqui e tal. Mas você manteve o tempo todo essa coisa em segredo. Olha, eu vou perguntar, você vai respondendo. Então eu achei bacana o estilo, a forma, né, da gente aqui fazer essa conversa. E para mim é uma satisfação enorme ter essa oportunidade de estar falando aqui ao povo de Guanambi, da região, aqueles que têm a oportunidade de acessar a TV Conexão. Então, obrigado por tudo.